Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo, ensino médio. Hoje a nossa aula de redação, ela vai ter um olhar um pouquinho diferente do usual, né? Nós vamos trabalhar um aspecto gramatical, aliás, melhor dizendo, um aspecto sintático importante, né? Mas que a gente precisa parar para pensar, né? Porque quando a gente pensa numa redação como a do Enem, né, que é tão importante, tão decisiva na nossa vida, né, para o nosso ingresso, vamos dizer assim, na universidade, né, seja ela particular ou federal, na faculdade particular ou federal, vamos dizer assim. Então é muito importante que a gente pense, né, em garantir cada pontinho ali da nossa redação, né, e na competência 1, que fala de domínio da língua, né, a gente às vezes percebe muitos desvios por causa do uso da vírgula. E se a gente parar para pensar, né, a vírgula tem um uso simples, ela é um uso, a gente fala que a vírgula é um uso sintático, é entender a língua, o funcionamento sintático, a função sintática da língua, o papel sintático de cada termo. E aí o princípio mais básico que a gente diz é o seguinte: se você usar a ordem direta, raramente você vai utilizar a vírgula. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você usa primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, e deixa lá no final o adjunto adverbial ou a oração adverbial, você não vai usar vírgula. Por quê? O princípio geral do uso da vírgula: termos que se completam não são separados por vírgula. Então, se eu tenho termos que se completam não são separados por vírgula, você usa a ordem direta. Primeiro vem o sujeito, aí depois do sujeito vem o verbo. O verbo pede o complemento, depois o complemento, o adjunto adverbial. Não vou usar a vírgula. Ah, mas então, Cris, quando que eu vou usar a vírgula? Quando eu desloco termos para o início da frase, por exemplo, eu trago o adjunto adverbial ou oração adverbial para o início da frase. Quando eu quero colocar o adjunto adverbial ou a locução adverbial ou a oração adverbial intercalada, que é uma estrutura sintática sofisticada que a gente pode e deve usar, né, na nossa prova de redação do nosso texto, intercalado, né? Quando eu quero separar um aposto, um vocativo, uma oração adjetiva explicativa. Então, normalmente, a tendência é, se eu uso a ordem direta, não coloco vírgula. Mas, se eu vou acrescentar algum termo de natureza explicativa ou algum termo de natureza adverbial deslocado ou intercalado, se é deslocado é para o início da frase, aí eu uso uma vírgula só. Se é intercalado, eu vou usar duas vírgulas, ok? Como sempre, lembrando aí a nossa tarefa de casa, a gente nunca deixa de pedir para vocês, né, com o nosso material Bernoulli, que é um material tão rico, tão bacana, que a gente não deve deixar de aproveitar esse material de maneira alguma, né? Então, na apostila 3, só a página 19, ok? Então, olha, em circunstâncias que nós vamos usar a vírgula. Essa aqui é básica, lógico que a gente não vai usar isso lá na redação, mas como nós estamos falando de uso da vírgula, vamos aproveitar e falar do uso da vírgula de maneira geral. Quando eu vou isolar topônimos, ou seja, nomes de lugares, né? Então, da data, eu vou usar a vírgula. Então, Maceió, vírgula, 12 de fevereiro de 2019, né? Quem vai a Maceió não esquece jamais um sol maravilhoso, né? Então, quem vai a Maceió não esquece. As praias, os passeios de Maceió são maravilhosos, inclusive o encontro lá no Rio São Francisco é preciso de ir. Então, Maceió, vírgula. Então, se eu tenho topônimo com data, vou utilizar. Também utilizo a vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas. O que são as orações coordenadas? São aquelas orações independentes. E elas são assindéticas porque elas não têm conjunção. Então, quando eu tenho uma sequência de orações coordenadas assindéticas, obviamente, eu não vou utilizar a vírgula. Então, olha, ao iniciar a reunião, vírgula. Então, aqui, oração adverbial deslocada. Todos se apresentaram, vírgula, começaram a discutir os assuntos pertinentes e a última lá no final e chegaram ao consenso. Então, tem a oração primeira aí, ó, ao iniciar a reunião, a oração adverbial temporal, vírgula. Todos se apresentaram, vírgula, começaram a discutir. Então, aqui, o que eu tenho? Duas orações coordenadas assindéticas sem conjunção. A última, nós optamos por utilizar a vírgula, correto? Também vou usar a vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que usam a conjunção, iniciadas pelas conjunções adversativas. A gente usa tanto, né, como organização lá, como argumentação do nosso texto, as adversativas, o mas, o porém, o contudo, entretanto, todavia. Vou usar a vírgula.
As conclusivas também, o logo, o então, o portanto, dessa forma. As explicativas, o porquê, o já que, o visto que, uma vez que, sempre separadas por vírgula. As alternativas, ela dá para a gente a opção, ela é facultativa, eu posso ou não colocar a vírgula. Então, precisava urgentemente se decidir ou somente trabalhava ou estudava. Então, ou. Então, eu posso colocar a vírgula ou não, é facultativa. Mas no caso aqui do outro exemplo, a aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática. Logo, obteve a primeira colocação. Portanto, obteve a primeira colocação. Antes da conjunção conclusiva, eu preciso colocar a vírgula. Outro exemplo aqui do explicativa. Não me sinto preparada para esta viagem, pois tive que me decidir rapidamente. Então, antes da conjunção explicativa, pois, eu tenho que colocar a vírgula. O mesmo acontece aqui, ó. Sinto-me honrada com suas desculpas, porém nossa amizade não será a mesma. É rancorosa, né? Então, antes do porém, que é adversativo, coloco a vírgula. Certinho? Cuidado para não colocar depois, tá? É antes da conjunção. Para isolar os termos de natureza explicativas ou corretivas, né? Então, isto é, por exemplo, ou seja, aliás. Então, esses termos, eles sempre vêm entre vírgulas. Não é uma vírgula, não. Tem gente que tem uma economiazinha, tem mania de economizar a vírgula. Então, termos explicativos, corretivos, eles vêm entre vírgulas, ou seja, ele usa as duas vírgulas. Ok? Então, pretendo despachar os documentos em breves. Isto é, na próxima semana. A violência social é um fator grave, ou melhor, assustador. Viram aí? Entre duas vírgulas. Também para separar aposto, que são os termos de natureza explicativas, ou o vocativo, que é o chamamento. Então, um exemplo. Marcos, traga seu certificado assim que puder. Então, eu estou falando com Marcos. Então, isso é um vocativo, é um chamamento. A maneira que eu uso para me referir ao meu receptor. Eu tenho que ser separado por vírgula. No outro caso aqui, o aposto. Quero explicar a Marta, para que todo mundo entenda, né? As pessoas, eu falei da Marta. Quem é essa Marta? A Marta, vírgula, irmã do Pedro, vírgula, casou-se ontem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Irmã do Pedro está esclarecendo Marta. Como é um termo de natureza explicativa, um substantivo explicando o outro substantivo, obviamente, entre vírgulas. Tá? Outra coisa importante, separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Isso tanto serve para adjunto adverbial, para oração adverbial, para locução adverbial. Se eu desloquei para o início, uma vírgula. Se eu quero intercalar no meio da frase, duas vírgulas. Ok? Então, naqueles tempos, vírgula, havia uma maior interação entre as pessoas. Vejamos aqui, pessoal. Se eu colocar na ordem direta, havia uma maior interação entre as pessoas naqueles tempos. Eu não precisaria de colocar vírgula. Mas como eu quis trazer o adjunto adverbial para o início da frase, obrigatoriamente eu tenho que separar por vírgula. O mesmo ocorre se eu quiser intercalar, esse quer mostrar que eu sei fazer uma estrutura sintática mais sofisticada. O que eu fiz? Sem que ninguém esperasse, vírgula, repentinamente, vírgula. Ela apareceu. Então, o que nós fizemos? Fizemos ali, intercalamos o adjunto adverbial, ok? Se eu colocasse na ordem direta, não utilizaria a vírgula, ok? Agora, é importante lembrar que a gente não recomenda, a gente não pede o uso da vírgula quando o adjunto adverbial, quando o advérbio ou o adjunto adverbial for um advérbiozinho simples, porque ó, seu irmão nunca o considerou como verdadeiro amigo. Tá vendo? Nunca é um advérbio tímido, né? Então, não precisa de colocar a vírgula. Também é importante aqui, né, para isolar algumas orações intercaladas, né, precisamos, pois, estar atentos a tudo que acontece. Então, aqui o pois está no sentido de portanto, por isso, que ele está entre vírgulas, né? Quando ele é só explicativo, é uma vírgula só. Quando ele é conclusivo, ele é duas vírgulas. Teve dúvida se o pois é explicativo ou conclusiva, troca por portanto. Se couber o portanto, conclusivo. Se couber o porquê, explicativo. Também vou utilizar, aí lógico, o nosso texto para a redação do Enem, eu vou usar complemento objeto direto pleonástico, né, gente? E nem objeto direto pleonástico. Né? Então, aqui é só quando é uma questão literária. Aos insensíveis, por que não ignorá-los? Né? Então, aqui, ó, usar os insensíveis é um objeto pleonástico, um complemento pleonástico. Então, ele vem no início da frase separado por vírgula.
Também é muito comum utilizar a vírgula para dar a ideia de elipse, de suspensão, de supressão de algum termo, de alguma palavra dentro da frase. Então, por exemplo, José foi de trem, vírgula, Ana, vírgula, de ônibus. Eu omiti um termo. Então, quando eu faço a omissão de um termo, eu posso usar a vírgula para indicar essa elipse, essa supressão. Ok? Termos coordenados, né? Então, tem vários objetos diretos, uma sequência de objetos diretos, uma sequência de substantivos, uma sequência de adjetivos. Então, eu sempre vou separar por vírgula. Ok? As orações adjetivas explicativas também são separadas por vírgula. Então, Santos Dumont, vírgula, que é considerado o pai da aviação, vírgula. Então, estou explicando Santos Dumont. Só que ao invés de usar uma palavra para funcionar ali como aposto, eu usei uma oração para explicar. Então, eu vou colocar entre duas vírgulas, ok? Eu não queria usar duas vírgulas, não. Troco por dois travessões, se é possível, ok? Já havia falado, mas é importante lembrar, as orações subordinadas adverbiais, sejam elas reduzidas, né, de infinitivo, gerúndio, particípio, ou as desenvolvidas que têm o verbo, se elas vierem antes da oração principal, elas sempre vão ser separadas por vírgula, o que a gente chama de termo deslocado, né? Então, ao chegar em casa, percebi sua apreensão. Se eu tivesse colocado na ordem direta, percebi sua apreensão ao chegar em casa, não teria colocado vírgula. Aqui, porque nós deslocamos o termo. Caso queira conversar comigo, avise-me com antecedência. Antipática, hein? Tem que marcar audiência para conversar com a bonita. Então, caso queira que desloquei para o início da frase. Né? Agora, em que situações que nós não vamos recomendar a vírgula? Né? Nós não vamos recomendar a vírgula para separar o sujeito e seu predicado, porque eu falei lá no início, olha, os alunos estão eufóricos à espera do resultado. Termos que se completam. Os alunos, sujeito, estão eufóricos, termo, o verbo, à espera do resultado, complemento. Então, tá vendo? Termos que se completam não vão ser separados por verbo. Entre o verbo e o seu complemento, entreguei o quê? Aos clientes, o quê? Os pedidos, entreguei a quem? O quê? Termos que se completam não são separados por vírgula. Entre o nome e o seu adjunto de nominal, o seu complemento nominal, ou seja, termos que se completam também. Ó. Seu relógio de pulso está especificando o relógio. Você tem amor à profissão. A profissão está completando a palavra amor. Então, termos, guardem bem isso. Termos que se completam não são separados por vírgula. O mesmo ocorre com as orações subordinadas substantivas e a principal. Seu desejo. Qual que era o seu desejo? Era que todos o visitassem. Então, tem termos que se completam sem vírgula, tá? Então, sem susto para a prova do Enem, fazer o texto com calma, depois faz aquela bela revisada da vírgula, né? Se ela está passando, tira, se está faltando, coloca, verifica se está na ordem direta, aí não precisa de vírgula, se tem termo deslocado ou intercalado, vai lá e coloca a vírgula. Grande beijo, sucesso a todos, até a próxima.